Já estou ao vivo, muito boa tarde para você que está chegando aqui agora nesse perfil. Hoje nós vamos ter uma live muito interessante para falar sobre prioridades na nossa vida, conectando astrologia, coaching e espiritualidade. Hoje nossa aula então é para falar de dar um jeito na vida, certo? Vamos dar um jeito da vida, vamos sair da procrastinação, mas a gente vai entender por que a gente não consegue estabelecer prioridades. Na verdade, o que é estabelecer prioridade? Estabelecer prioridade depende de algumas outras coisas que você precisa saber para que você consiga fazer isso no piloto automático. Hoje nós vamos falar sobre o tema o que é definir uma prioridade, o que são valores, como definir objetivos congruentes com seus valores. O que é congruentes? É aquele que está de acordo com os seus valores. Como a astrologia nos ajuda com essas definições e uma técnica para você aprender a estabelecer prioridades de uma maneira mais fácil. O que são valores? De uma maneira simples e fácil para você entender o que são os valores é de tanto que você acredita que uma coisa é importante para você, ela se torna um valor. Fácil. Então começa a perceber que o que é valor? É aquilo que você dá uma importância contínua, né? Que você olha e você percebe que aquilo é importante na sua vida. Se aquilo é importante, aquilo é um valor seu. E por que as pessoas muitas vezes não se atêm, não prestam, não estão conscientes ao que é importante na vida delas? Porque nós vivemos muito ligadas no piloto automático. Nós vivemos a nossa vida ligadas no piloto automático, a maior parte do tempo. E a coisa mais importante que nós precisamos treinar a nossa mente para perceber é que nós precisamos estar presentes para aquilo que nós estamos fazendo o tempo todo, se a gente quiser caminhar congruente com aquilo que nós julgamos importante. Então, primeira coisa que você vai anotar no seu caderninho: o que é realmente importante na minha vida? E você vai pensar como que você vai absorver isso, o que é importante, pelas suas atitudes. Você vai lembrar dos teus comportamentos, das escolhas que você faz, daquilo que você decide fazer, porque atrás de cada decisão há um valor que priorizou aquela escolha. Presta atenção, atrás de cada decisão há um valor que fez você priorizar aquela escolha, aquela decisão. E o que acontece se você não está consciente das escolhas que você está fazendo? Você vai fazer escolhas erradas para que você perceba pela dor o que você poderia ter aprendido pelo amor. Percebe como é que funciona a nossa cabecinha? E quem é que toma conta da nossa mente e faz a gente seguir esse caminho mais comprido? É o nosso ego, certo? Então, hoje nós estamos falando sobre valores, sobre definir objetivos. O que é um objetivo? Né? Objetivo é algo que você define para alcançar. Então, hoje você está me ouvindo e dentro da tua cabeça está passando vários pensamentos. E os seus pensamentos podem voar como plumas ao vento e você de repente está percebendo que muitos pensamentos atrás deles existem objetivos que você não está priorizando na sua vida. Porque talvez você não tenha consciência se eles são importantes ou não. E aí a gente vai falar o seguinte: como que nós vamos definir objetivos congruentes com os seus valores? E eu vou pedir para você agora pegar o seu caderninho e anotar algumas perguntas que eu vou te fazer para você refletir e verificar
como está você com o entendimento dos seus valores, tá? Uma delas é o seguinte: como você está percebendo o seu mundo? A voz que você escuta, ela te incentiva ou ela te deprime? A voz que você escuta fala, vai em frente que você vai dar conta, ou ela está dizendo para você, você não vai ser capaz disso. Deixa isso de lado porque isso vai dar muito trabalho. Então, essa percepção que está ligada ao nosso ego, o nosso ego faz a gestão dos 5 sentidos. E eu quero te convidar a perguntar para o seu eu maior, para o seu eu superior, o que realmente você está percebendo deste mundo. Porque atrás desta percepção, você vai ter a resposta de quem está comandando as suas escolhas. Se é o ego ou se é a sua mente superior, né? E aí, como é que você vai definir? E eu vou te dizer que é muito simples. Se você está vivendo sobre o pensamento do ego, e hoje eu deixei no story uma pergunta para você responder sobre isso. Se você está sob o jugo do sistema de pensamento do ego, você vai ter um tipo de estado emocional mais frequente. Se você está mais frequentemente se sentindo cansada, triste, esgotada, culpada, com medo, com certeza quem está comandando a tua percepção é o ego. Mas se o seu estado emocional mais frequente é alegria, esperança, confiança, autoestima, coragem, você está ouvindo a sua mente superior. E é uma coisa que você precisa anotar para você entender. Objetivos perseguidos pelo pensamento do ego só vão te levar ao fracasso. Então, imediatamente, você tem que parar e reverter, mudar a chave para você entender por que você está valorizando uma percepção que te leva para o buraco ao invés de valorizar uma percepção que te eleva. Por que você está fazendo essa escolha? E aí você vai também anotar aí na sua pergunta, no seu caderninho, mais uma pergunta. Como esse estado emocional afeta as suas percepções e os seus relacionamentos? O que você está sentindo ajuda ou atrapalha a sua vida com as pessoas à sua volta? Ela ajuda ou atrapalha naquilo que você percebe do outro? É um exercício de autopercepção. Você está aqui nessa live porque com certeza você busca autoconhecimento. Porque quem não busca autoconhecimento não vem para o meu perfil. Quem quer astrologia para saber que signo combina com o meu, vai procurar outra astróloga. Eu sou aquela astróloga que fala assim, eu não quero que você acredite em astrologia. Eu quero que você acredite em você. Porque tudo que você precisa saber de você está em você. A astrologia, se você quiser, é uma ferramenta de autodescoberta. E aí sim, eu posso trazer essa autodescoberta com apoio, com ajuda num processo com você. Mas, se você quiser, usando a sua coragem, a sua força de determinação, buscar esse caminho por você mesma, você consegue. Então, não tem aquele pensamento do ego que te deprime, é ele que você tem que calar. Então, você vai realmente escrever no seu caderno o que realmente é importante para você. E você vai também avaliar no seu caderno, tá? Qual é o grau de satisfação que você está hoje na sua vida. Por quê? Porque precisamos saber se dentro de você a sua capacidade de sofrência é grande ou é pequena. Porque se você for aquelas do tipo que sofre até a água bater no pescoço, você fica ali calada, então o seu nível, o seu limiar de dor vai precisar de muito sofrimento. Mas se você for uma pessoa que é ativa e que vai atrás de fazer com que a sua vida ande para frente, movida por essa força, por esse combustível que vem da tua alma, com certeza você vai ter um outro nível de satisfação. Então, de 0 a 10, qual é o teu nível de satisfação com a sua vida atual? Coloca aí para saber se você está
Em que momento? Se já está com a água batendo no pescoço ou se ela está ainda no pé e está confortável. Ainda estou caminhando na beira da água, ainda dá para aguentar isso mais um pouco. Porque quanto mais... Olha, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Nós temos todo o tempo do mundo para fazer escolhas. Mas o tempo, ele acaba. O tempo desta live vai acabar. O que eu falei 1 minuto atrás já é passado. E nós estamos aqui para aprender o valor do tempo, para que nós possamos transcender essa necessidade de viver no tempo novamente. Então, se você está cansada de sofrer, ó, acelera, Robinho. Acelera, Robinho, por quê? Porque quanto mais você aprender a perdoar as suas ilusões, a perdoar essa conexão com o pensamento do ego e se ligar com a sua mente superior, mais rápido você vai não precisar mais de um corpo para vestir e viver para cá, nesse mundo onde tudo é ilusão. Mas a gente entende que a felicidade e a infelicidade nesse mundo é ilusão, Maria. Então, para que eu vou me mover se tudo é ilusão? Ok, você tem razão quando você fala isso. Mas para que você vai viver na infelicidade se você pode viver um sonho feliz? Por que você tem que ter pesadelo todo dia se enquanto você está no templo vestindo um corpo, está aqui, você pode ter um momento de felicidade? E eu sugiro que todas assistam o filme Matrix. Quem assistiu, assiste de novo, porque essa é a melhor maneira de você entender a minha língua, a forma como eu falo. Porque nós vivemos num mundo em que quem comanda a nossa realidade não é Deus. E a gente está aqui sendo bombardeada de sentinelas o tempo todo. Hoje mesmo eu estava ouvindo um acompanhamento, um feedback de uma, na verdade, amiga, porque ela é uma astróloga que está fazendo um processo comigo, e ela colocou: Maria, como nós precisamos estar atentos. Nem sei se ela está aqui na live, eu nem consegui ouvir todo, porque a gente faz acompanhamento pelo WhatsApp. Nós temos que orar e vigiar todo o santo dia, para que nós possamos ter condições de desmascarar esse bandido. Esse bandido que a gente tem que tratar com muito amor, carinho e respeito, porque nós precisamos dele enquanto nós estamos vestindo esse corpo. Então não estou aqui fazendo apologia de você acabar com o teu ego, matar seu ego. Não, ele é um inimigo que a gente tem que tratar, ali, ó, com luva de pelica, porque ele é o dono dessa percepção, o dono desse corpo. Ele pode fazer a gente adoecer. Mesmo a gente tendo uma cognição daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, inconscientemente ele vai lá, ó, solta um hormôniozinho e você somatiza aquela raiva e põe aquela raiva para fora de um jeito ou de outro. E aí nós vamos falar na parte da astrologia como isso acontece com cada signo. E a última pergunta que eu quero que você escreva aí no seu caderninho é: o que você está disposta a fazer hoje para perceber a vida de uma forma diferente? E uma das condições para ser minha seguidora é você ter coragem de olhar para dentro desse interior. Porque o ego fala que você tem uma caverna monstruosa dentro de você, e eu digo que você tem uma fonte de luz inesgotável vibrando dentro de você. Só que ela está escondida atrás dos monstros do ego. E você tem que ter coragem de olhar para os seus vilões interiores. Então é isso que eu tenho que te dizer hoje. Anotaram as perguntas todas no caderninho? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Como você está percebendo o mundo? Qual é o seu estado emocional mais frequente? Como esse estado emocional afeta suas percepções e os seus relacionamentos? O que é realmente importante para você? Qual o seu grau de satisfação com a sua vida, de 0 a 10? E o que você está disposto a fazer hoje para perceber a vida de uma forma diferente? Então, agora nós vamos entender como é que a astrologia nos tira desta enrascada. Quais são as tendências? Sem rótulos, sem pragmatismo.
nós temos os 12 signos no nosso mapa. Então, com certeza, você vai ter todos os seus heróis e vilões, aliados e guardiões vibrando dentro de você, cada um de uma maneira. Acontece que existem planetas, e esses planetas, eles nos representam dentro da nossa consciência, dentro da nossa estrutura de personalidade. Então, cada um tem uma força e depende do planeta, ele vai estar dentro daquela função. Quais são os planetas? O que é mais importante no nosso mapa? O que nos tem mais, né, o que é mais evidente? Sol e Lua. Tanto que todo mundo imagina que é por ser de um signo, então ela tem aquele diferencial. Imagina se fosse assim, nós teríamos 12 tipos de pessoas no mundo. E só. Não teríamos mais. Teríamos 12. Algumas coisas no nosso mapa evidenciam. Vamos supor, Sol e Lua. Sol e Lua é a essência, é a vontade e a emoção, a realização e a motivação. Então, se você tem a Lua, né, por exemplo, no meio do céu, é uma posição em que você vai se nutrir, né? A Lua é nutrição, ela vai buscar aquele alimento da carreira. Então, ali tem uma força muito grande naquele mapa. Se aquele planeta está numa casa de evidência, com certeza, aquela natureza, mesmo tendo todas as 12, aquela vai ser muito importante, né? E o Sol tem a ver com a tua essência. Então, a palavra-chave do Sol, para você nunca esquecer, ele está ligado à sua vontade de viver. Vontade de viver. E a Lua, com a tua motivação, aquilo que te move para viver. Quando a gente tem os signos cardeais, fixos e imutáveis, os cardeais, eles têm uma energia de ação. Os fixos, uma energia de sedimentação, porque cada um tem uma função, nós precisamos de todas elas. E os mutáveis é aquele que vai preparando para o próximo signo, para o próximo movimento. Tem pessoas que nascem com uma grande quantidade de planetas em signos mutáveis. E acontece o seguinte, qual é a grande dificuldade do signo mutável? Qual é a grande facilidade? A versatilidade, a flexibilidade, a multipluralidade. E a dificuldade é o quê? Foco. Porque é assim, são pessoas que têm multiníveis. É como você abre um computador e você abre uma tela, outra tela, outra tela, outra tela, outra tela. Quando você vai ver, sabe aquelas pessoas que têm uma infinidade de abazinhas no computador, porque elas vão abrindo e não vão fechando nada disso? Imagina isso na vida. O que acontece com o computador quando você começa a abrir vários programas ao mesmo tempo, várias páginas? Ele fica o quê? Lento. Portanto, o que acontece é que você precisa compreender que para você conseguir estabelecer prioridades, você tem que entender o que é mais importante para você poder dar foco no que é mais importante. Você não consegue olhar para 2 pontos em lugares diferentes ao mesmo tempo. Mesmo que eles estejam a 1 centímetro um do outro, você vai ficar meio, tipo, olhando assim, meio zaroiazinha. Não dá. Ou você foca em um ponto, ou você não foca. E essa é a grande dificuldade das pessoas que são multifuncionais. Elas dão conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acham isso super legal. Super. Porque, nossa, eu consigo. A paciência curta. Enquanto tá demorando para abrir uma aba, eu já vou abrir outro programa, porque de repente no outro programa eu consigo já ir adiantando o negócio, entendeu? É aquela pessoa que consegue assobiar de bacana. Quem são essas pessoas? Os signos mutáveis. Hoje eu estava conversando com uma amiga terapeuta
e ela estava me contando a respeito das dificuldades dela de estabelecer foco. Aí eu falei, então você tem que vir para minha live, porque hoje nós vamos falar de prioridades. E ela me contando sobre algumas coisas, de como que aconteciam as coisas na vida dela. Eu falei, olha, muito provavelmente você tenha Marte em Gêmeos. Mas aí a curiosidade era muito grande, eu conversando com ela, eu falei, me dá aí logo os dados que eu vou dar uma olhada aqui onde está seu Marte. Aí quando eu bato o olho, Marte em Gêmeos. Claro, por quê? Nunca essa criatura vai ter menos do que 3 ou 4 opções de escolha. A meta é estabelecer foco. A missão de Gêmeos é multipossibilidades para que você tenha uma amplitude, uma gama de prioridades, de possibilidades para que você escolha uma. O mapa astrológico, se você entendesse que uma pessoa que nasceu no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma maternidade, no mesmo instante, gêmeos que nasceram com 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos de distância um do outro, são personalidades diferentes. Por quê? Porque você tem um espírito que é único, e aquele espírito ele está vindo no seu processo. A consciência, ela vai evoluindo até que ela volte à natureza do espírito, até que ela volte a entender a sua essência de amor e de verdade divina que habita dentro de nós. Então, o que acontece? Se a gente não consegue estabelecer uma prioridade, nós não focamos em nada. E a gente tem dificuldade até de dizer quem somos nós. Eu sei disso. Pergunta para mim por que eu sei disso. Porque eu tenho um ascendente em Gêmeos. E o ascendente é o carro, é o corpo físico, é aquela vestimento, veículo que vai realizar a vontade do meu sol. Então eu sempre tenho, fui secretária, 38 anos, estudei inglês, espanhol, fiz todos os cursos de formação de secretariado, sou astróloga desde os 33, sou psicóloga, fiz pós-graduação em psicologia transpessoal, fiz PNL, fiz coaching e estou fazendo uma certificação em respiração holotrópica. Falou que tem um workshop por aí, eu estou dentro. Por quê? É a questão do saber que está ligado ao signo, ao eixo Escorpião-Sagitário. E aí, se a gente fala que tem um ascendente em Gêmeos, o Sagitário está na casa 7, é um eixo. Nós somos esse eixo, o eixo do conhecimento. Então, nós precisamos aprender a dar foco, prioridade. Então, por isso é que os signos mutáveis no mapa astrológico são os responsáveis para aquele setor da tua vida, ele ter sempre mais do que uma opção. Porque o que são as casas astrológicas? As casas astrológicas são áreas da vida em que você manifesta a energia do signo que está guardando a porta, que é o signo da cúspide. E esse signo vai ter um planeta que é regente. Esse planeta vai estar no lugar e é para lá que vai essa energia. Então é assim que a gente olha no mapa e é assim que a gente consegue ajudar essa pessoa a estabelecer uma prioridade. Por aí que eu falo que a astrologia é ferramenta de autodescoberta. Ela ajuda você a entender a sua própria natureza. Ela facilita o processo. Ela é uma facilitadora. Então, nós temos que entender onde estão os nossos signos mutáveis, porque eles estão dentro de nós e eles estão atuantes numa casa. Eles podem estar atuantes em alguns planetas. E se for planetas fundamentais pessoais, Sol, Lua, pontos como ascendente e meio do céu, você vai ser uma pessoa ter mais facilidade para ter muitas habilidades. E o que é incrível! Só precisa estabelecer foco. E aí, essa é a grande dificuldade. Porque a gente acha que quando a gente dá foco numa coisa, a gente vai deixar de aproveitar todas as outras coisas que nós já fomos. E, no entanto, não. No entanto, é simplesmente escolher uma forma
de expressar tudo aquilo que você é. Então é muito legal a gente perceber as relações de Sol e Lua com os planetas, porque isso é um grande indicativo de que quais são as escolhas que você está fazendo, o que você está priorizando na sua vida. Então Sol e Lua é muito importante você entender o teu funcionamento. E também na astrologia a gente vai entender esses processos através dos planetas Vênus. Por que Vênus? Porque Vênus está ligado aos desejos. Desejos e valores. E eu não disse para você que você faz escolha conforme os seus valores? Quer saber de uma coisa? O que acaba com qualquer casamento é a pessoa não conversar antes e fazer uma lista dos valores que são essenciais para cada uma. Tipo assim, ó, eu não negocio isso e você não negocia isso. Como é que a gente vai fazer para dar certo? O que a gente pode negociar? Então, se foi combinado, o que é combinado não é caro, só que ninguém faz isso. Ninguém faz uma sinastria astrológica para poder começar a definir um casamento. Mesmo porque se é karma, né, gente? Não vai mesmo procurar. Se não é karma, e se é karma e você vai poder usar aquilo para poder viver aquele relacionamento na sua plenitude e dissolver o karma, aí faz uma sinastria e você fica sabendo. Mas muitas vezes, se é pela dor, né? E aí, falando em pela dor, a gente tem o signo de água. Os signos de água, esses são aqueles que têm um limiar de dor longo. Aquelas pessoas que nasceram para servir, para apoiar, para cuidar e depois reclama que está carregando os mundos nas costas. Pergunta por que eu sei disso? Porque eu sou de um signo de água. Então, gente, tudo que eu falo para você aqui, eu falo porque eu já vivi, então eu posso falar porque eu estou falando de mim. Certo? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: quais são os nossos limiares? Até quando eu vou conseguir carregar uma vida sem satisfação, sem alegria, sem leveza? Então, Vênus é um planeta que a gente olha para entender o que a pessoa valoriza, no que ela, quais são a forma dela expressar aquilo que ela sente, que é a Lua. E o Júpiter é onde você vai buscar a sua fé, a sua esperança. Você não tem noção de que a força de Júpiter para te tirar das trevas, ou para te levar, se ele estiver ruim, você vai acabar desenvolvendo uma ansiedade que precisa ser tratada. Todo planeta, todo signo, ele tem as suas polaridades. Como eu digo, a astrologia é uma ferramenta dual para te guiar no mundo dual, porque aqui funciona a Matrix. E na Matrix, né, quem assistiu o filme sabe que o Neo e a Trinity tinham que produzir milhões de armas para poder matar todo mundo lá, porque na Matrix era assim. Era ilusão, nada era real, mas era assim que funcionava lá. Então aqui nós temos que perceber que Júpiter é um planeta que traz muita esperança, alegria, otimismo, mas também muita ansiedade. Então você tem que perceber qual é a polaridade que você está dando para aquele planeta, para aquele signo. E você vai lá e ó, junta. E você põe, mas você vai juntar pela mente do ego? Não. Você vai ter que fazer a escolha de entregar aquele ponto de dor, aquela complexidade para sua mente superior dissolver. Sozinha você não consegue, por isso que tem terapia, por isso que tem psiquiatra, por isso que tem a iniciação espiritual, por isso que tem técnicas para promover estados ampliados de consciência, por isso que tem consagração de ayahuasca, por isso que tem respiração holotrópica, porque a gente não dá conta, porque o ego ele vai lá e tira o seu poder de decisão. E você vai ter que buscar essa mente divina e às vezes esse recurso está de alguma maneira bloqueado e você precisa liberar, tá certo? E uma outra posição que você precisa também olhar muito para poder estabelecer prioridade é Saturno. Saturno, porque o Saturno te dá o propósito. O que você está fazendo agora, exatamente agora, essa live, ela está contribuindo para o seu propósito, por aquilo que você valoriza, ou você entrou para saber que signo combina com o teu, viu que eu não vou falar isso e foi embora. Entende? Ou você que vai entrar, que vai assistir gravado, vai ver que não é isso que eu priorizo na astrologia e falar, não é para mim isso.
Não, essa aula é para quem quer desenvolver coragem. Coragem e se realizar no mundo. É isso o que eu trago para você, que eu posso te oferecer. Coragem e força para se realizar. Se você quer saber quais são as compatibilidades, então aí tem que fazer os cursos, que aí no curso lá vai ter aula para isso. Entende? Mas essa é a força que eu trago. Porque qualquer um que saiba ou não saiba astrologia, tem que sair transformado de uma aula minha. Tem que sair motivado, tem que sair com esperança, tem que sair olhando a vida com olhos diferentes. É isso que eu desejo passar. Eu me esforço para isso. Não sei se consigo, mas eu me esforço para isso. Muito bem? Até aqui valeu a pena? Ai, que bom, eu consegui falar bastante rápido. E eu já vou entrar na técnica que eu trouxe para hoje. Eu só gostaria de saber se valeu a pena, se vocês entenderam, se vocês querem que eu recapitule alguma coisa. O marido dizendo que eu tô com energia hoje. Não é, porque eu preparei 12 temas que eu amo. Esse é o, nem sei se é o segundo ou terceiro. Mas, por quê? Porque tem que juntar tudo. É o único jeito que eu consegui para poder ser tudo aquilo que eu sou. Né? Isso eu, inclusive, devo à minha mentora de marketing, Tatiana Marx, que é uma das pessoas que eu admiro muito, justamente por ser uma pessoa de multi habilidades e que me ensinou essa questão aí de como a gente pode fazer isso na nossa vida profissional. Então ela me ajudou bastante a desbloquear essa minha energia que está sempre muito, né, dispersa, no sentido de estar distribuída entre o coach, a astrologia, a espiritualidade. Eu consegui, então, nesse método que eu estou trazendo para você, juntar tudo, que é uma mentoria terapêutica. Descobri esse nome hoje com a minha queridíssima amiga, conversando com ela num super papo cabeça, que era para durar 30 minutos e durou 2 horas. Muito bem. Até aí tudo bem? Então agora vamos anotar a técnica. Caderninho na mão. Vamos definir uma hashtag para as nossas lives, para que a gente possa ter uma hashtag de aprendizagem para cada uma das nossas lives. Que hashtag que eu dou para nossa live de hoje? Deem as sugestões de vocês aí para mim. Que hashtag a gente põe para a live de hoje? Enquanto vocês colocam aí, eu já vou... Eu não tenho paciência de ficar esperando o retorno. Não sei se vocês vão responder ou não. Bora pra frente, porque senão fica aquela coisa chata para quem vai assistir depois, né? Então, o que a gente tem que fazer? Um descarrego. A gente tem que fazer um descarrego de todas as coisas que estão na nossa cabeça. A gente tem que pegar um momento em que a gente coloca uma música, seja ela de inspiração, seja ela de energia, seja ela de meditação, ou a gente simplesmente procura um lugar calmo em que a gente não vá ser interrompida, e a gente tem que fazer uma sessão de descarrego. A gente tem que escrever tudo aquilo que está vindo, pipocando na nossa cabeça. Tudo o que tem que fazer. Simplesmente tudo. Não faz mal. Tenho que ir no supermercado, tenho que passar na farmácia, tenho que ligar, marcar minha consulta médica, tenho que agendar aquele cliente, tenho que entregar aquele material, tenho que fazer aquele conteúdo que eu tenho que colocar no meu site, eu tenho que escrever para o jornal. Todas as coisas que eu tenho que fazer todo dia, né? Então, reconheça seus valores, prioridades. Gostei. Prioridades. Foca no descarrego. Amei, amei, Fernanda, é essa mesma. Foca no descarrego. Compartilha, aproveita agora, tira um print aqui dessa tela comigo e posta nos seus stories, fala, siga essa louca, foca no descarrego, e aí as pessoas vão chegar aqui e vão entender o que significa isso. Adorei esse foca no descarrego. Por quê? Porque nós precisamos listar todas as coisas. Porque se a gente não listar, e ó, eu te digo que vai ter um caminhão de resistência para fazer isso. Viu, Fernanda?
vai ter um caminhão de resistência. Por quê? Porque é tão fácil. A gente faz as 10 coisas ao mesmo tempo. Não, mas não tem porquê. Eu consigo, imagina, eu cozinho, eu venho, faço aqui, não sei o quê. Tá certo que sempre queima alguma coisa na cozinha, mas eu sempre faço. Quem tem multi-habilidades tem uma resistência enorme a fazer planejamento, porque acha que está perdendo tempo de fazer planejamento. Então é importante a gente escrever todas as coisas que a gente tem que fazer e depois a gente tem que, depois que fez tudo isso, o que você tem que já ter feito antes da sessão do descarrego? O que é importante para você? Nós já fizemos toda a parte de exercícios de valores e você já vai ter colocado no seu caderninho quais são os comportamentos que mostram por que eu fiz aquilo. Nossa, por que eu fui na cabeleireira em vez de ir na sessão de terapia, por exemplo. Sei lá, um exemplo desse. Porque talvez você está mais preocupada em camuflar o estético do que trabalhar na sua beleza anterior. Porque ir na terapia vai ter que mexer aqui, vai ter que abrir, vai ter que olhar para aquelas coisas feias que você, na verdade, o ego fala que tem. E aí você vai olhar para suas vísceras e vai falar, ai, que horror, não suporto isso. Então, às vezes a gente pergunta, você vai pagar R$600 numa aplicação de cílios ou você paga R$600 na sua consulta de coaching astrológico? O que você acha que é mais valorável, mais importante para você? Pensa. Isso é uma questão de valor. Aonde você vai colocar o seu dinheiro, aonde você vai colocar o seu tempo? Isso tem que estar muito claro para você. Porque, às vezes, você valoriza uma coisa hoje. Quem fala muito de valor é a Keila, que está aqui na live, minha mentorada, fisioterapeuta. Às 19 horas ela tem uma live super incrível hoje, que eu sugiro você assistir. Ela está fazendo um trabalho riquíssimo. Uma taurina, trabalhando com sua sombra. E ela está trazendo a questão de cuidados paliativos para a vida enquanto tem saúde. Por que você tem que dar valor à vida só quando você está morrendo? E isso é essencial para que você viva em um estado de felicidade. Então é isso que nós precisamos entender, aonde nós estamos pondo a nossa atenção, a nossa escolha, quais são os comportamentos. Se você for pensar atrás de cada escolha, de cada comportamento, por que você teve aquilo, qual foi o item que você priorizou, você já vai entender se você está congruente com a sua essência. E aí Saturno cobra isso. Saturno cobra isso. E aí você não consegue dar conta, e aí vai somatizar no ponto que está no teu mapa. Dependendo do teu sol, dependendo do ponto que da situação que está em pauta, é aonde o teu organismo vai encontrar uma maneira de somatizar, transformar em doença, aquilo que você poderia ter transformado em atitude, em desempenho, em realização, em felicidade. Essa é a diferença. Percebe? Então é muito importante você perceber quais são as escolhas, que depois que você colocou lá a sessão do descarrego no caderninho, você vai fazer essa divisão. É muito simples. É uma técnica de coaching que, se for bem aplicada, você vai conseguir tomar muitas decisões rapidamente com ela. Existem 4 quadrantes, tá? Você faz um desenho de 4 quadradinhos no seu caderno. No primeiro quadrante, você vai listar todas as tarefas difíceis, aquelas que você procrastina ao máximo. Você vai colocar tudo aquilo que você procrastina porque é muito difícil, tá? Na segunda, depois que você fez a sessão do descarrego, aí você vai pegar no quadrante da direita, o primeiro quadrante da esquerda, 4 quadradinhos. No primeiro quadrante da direita, você vai colocar todas as tarefas que você tira de letra, que é fácil de fazer, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher as que são de alto resultado, ou seja, se eu fizer isso, nossa,
minha produtividade vai a 1000. Isso vai ser muito bom porque está atrelado com aquilo que eu escolhi, com o meu projeto, com o meu trabalho. Eu tô aqui, eu quero ir para um intercâmbio na Austrália. O que eu preciso fazer daqui, de hoje, para estar aqui, para ir para o meu intercâmbio da Austrália? Faz toda a lista das coisas que você tem que fazer. E aí no quadrante primeiro você põe o que é difícil, no quadrante segundo o que é fácil. E aí você vai colocar no topo, aí você vai dividir no topo o que é difícil de fazer e fácil de fazer, mas que te dá muito resultado. E embaixo o que é difícil de fazer e fácil de fazer e com baixo resultado. E aí você vai, começa pelo que é fácil de fazer e te traz alto resultado, depois vai e faz o que é fácil e você vai tirar da sua frente, vai te dar baixo resultado, mas você vai pegar aquele melhor horário do teu dia e você vai falar, nossa, eu quero fazer essas 10 atividades chata pra caramba, porque no sucesso não é só coisa gostosa, né? Tem a parte chata. Os virginianos gostam de processos, os geminianos odeiam. Então, o que acontece? Você vai lá e vai tirar da frente. E depois você vai procurar fazer o que é de alto resultado e difícil, que vai demorar um processo, vai estabelecer dias, e o que é difícil de fazer e te traz pouco resultado na vida, você deixa lá. O dia que sobrar tempo você faz, se não te traz felicidade, não é aquilo que você quer fazer e tá difícil de fazer, não faça. Mas o que acontece? Que a autossabotagem vai, eu tento fazer o que é difícil, não me traz resultado, e aí eu falo, não, larga, isso é muito difícil, vou desistir logo uma vez, porque começa pelo lugar errado. Então começa pelo lugar certo, começa dando passinhos curtos, rápidos, que te satisfaçam, que te tragam uma noção assim de autoconfiança. Cada vez que você tica uma tarefa feita, você gera em você, no seu cérebro, ele manda para você a informação seguinte, você é capaz. E essa autoconfiança chama sentimento de autoeficácia. É a confiança na sua capacidade de realizar objetivos. Beleza? Valeu a pena, gente? Entenderam a técnica? A Lua em Virgem me salva um pouco do Marte em Gêmeos. Então, como eu respondo essa pergunta para você? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em astrologia, todas as operações são consideradas, nada é anulado. Então, a Lua em Virgem, ela é a questão do processo. Tá ligado à emoção, à motivação. Então, você vai funcionar bem fazendo uma planilha Excel para você poder sentir que você está conseguindo encaminhar nas coisas. O Marte em Gêmeos, ele vai estar mais tranquilo se ele conseguir olhar e perceber que por conta desse processo ele consegue tomar uma decisão. Mas de qualquer maneira, o Marte vai querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo e a Lua vai estar querendo colocar a coisa de uma forma mais processual. Só que são energias ar e terra. Então, de alguma maneira, se você não entende como funciona isso dentro de você, isso gera um pouco de conflito. Mas se você entende que está tudo bem você fazer o processo e está tudo bem querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo e você fazer o que é melhor, e aí o Sol entra como foco de tomada de decisão, isso facilita. Mas é que às vezes entra em conflito porque você fica nervosa, porque você quer fazer todas as coisas e emocionalmente você quer fazer organizadamente. Então o conflito paralisa. Esse é o ponto. Tem que estar consciente de que a Lua tem essa necessidade de um Marte a outra. E aí você, com a consciência, toma uma decisão. Consegui esclarecer? Para facilitar, eu vou fazer um story dessa grade de prioridades para você não perder a sequência. Então eu faço para ficar bem explicadinho, porque na hora de eu explicar sem o visual fica mais complicado, mas eu vou colocar. Nossa, sim, aí a falta de paciência aparece. Muito, muito, muito.
Então, é só uma questão, aí você fala assim, ups, eu sei que é assim que funciona, mas o ego tá querendo dizer, porque vem culpa, né? O problema é que, como a Lua quer uma coisa e o Marte quer outra, e você não dá conta de atender nenhum nem o outro, você se sente culpada, porque você quer se organizar e não consegue, porque você sempre tem... Como que você vai se organizar do jeito que uma Lua em Virgem quer? Porque a Lua em Virgem, ela quer um Excel detalhado, com tabelas, pivot table e tudo mais. E o Marte simplesmente quer sair da frente com várias coisas ao mesmo tempo. E aí não há tempo viável para que você monte uma planilha Excel com pivot table, com todos os detalhamentos para todos os 4. E é isso que a Lua quer e é isso que o Marte quer. Então você tem que chegar e falar assim, gente, vamos tomar tenência aqui dentro dessa casa, porque quem manda nessa casa é o meu eu superior. Então vamos lá perguntar como é que eu atendo você, Lua? Ah, então tem que fazer o planilha Excel. Então Marte, qual é a tua prioridade? O que vai te fazer mais feliz? E o Marte é muito importante, porque o Marte, ele é a tua autoafirmação. É a casa onde você vai colocar a energia de ação, o comportamento. E a Lua, muitas vezes, pode entrar numa, ainda mais se Lua em Virgem, se ela for pega pelo vilão dela, ela vai para o vitimismo. E aí entra na tristeza por não dar conta de fazer as coisas. Porque tem que, né, ter todo esse processo de querer fazer tudo muito perfeito, e aí se sente a pior pessoa. Nossa, você realmente é uma incompetente, sabia disso? O ego vai falar isso, dependendo dos aspectos, ele pode falar isso e muito mais. Isso que é pedir visual. Então, eu vou fazer a parte de, como fala, tarefinhas, eu vou fazer uns stories, que nem eu fiz a semana passada. Eu vou fazer uns stories bonitinho, porque aí a pessoa assiste a aula, faz a lição de casa e aí entra na cabeça. E aí entra na cabeça e fica, e quando tiver uma situação vai conseguir tomar uma decisão. Porque essa grade de prioridades é muito legal. Tá de acordo com o meu valor, tá de acordo com aquilo que eu quero focar nesse momento, eu faço, põe na lista. Entendeu? Mesmo que seja fácil de fazer. Se não tá dentro do objetivo, da prioridade, se você tem 4 projetos, você vai ter que fazer 4 grades de prioridades para cada projeto. Primeiro você faz uma grade de prioridade dos projetos. Qual dos 4 que você vai poder colocar? Por exemplo, o que é fácil de fazer e te traz alto resultado? O que é fácil de fazer no projeto? O quanto ele vai reverter para você de alegria e de felicidade? Então, esse é o primeiro. E aí você vai colocando. E aí depois, dentro de cada projeto, você repete a escala de prioridade para você saber dentro de cada projeto quais são as atividades que você vai priorizar de acordo com o objetivo. Se você não tem o objetivo, não tem como fazer grade de prioridades. Porque a escolha é com base no seu objetivo. Um objetivo. Então, o objetivo nesse momento é de estabelecer a prioridade. Então, você pega todo o seu descarrego, escreve todo o seu descarrego no caderno. Como é que é o nome da hashtag, Fê? Foca no descarrego? É isso? Foca no descarrego. Isso. E aí você coloca lá. E aí você vai fazendo. Vai dividindo. Lua em Virgem vai adorar fazer isso aí. Vai adorar. Beleza? Gostaram? Valeu a pena? Em uma palavra, por que valeu a pena? Se um coach não faz essa pergunta, não é coach. Em uma palavra, por que valeu a pena você investir o seu tempo nessa aula de hoje? Foca no descarrego. Adorei essa hashtag. É o meu humor que eu não tenho, que o Adolfo tem por mim. Colocam para mim, por que valeu a pena em uma palavra nessa aula de hoje? Claridade. Ótimo. Vamos lá, gente. Vamos palavras. Adoro colecionar palavras de inspiração. Inspiração! Falei inspiração, aquele escreveu. Prioridade. Claridade, inspiração, prioridade. Drica, você entrou agora, sugiro que você assista a aula gravada, porque foi muito legal essa aula hoje. Minha lua em Capricórnio, just do it.
Pois é, né, dona Cláudia? Se não fosse o seu sol em Gêmeos e aquela coisa arada toda em Gêmeos que você tem, mas você vê como Deus é pai, não é padrasto. A gente sempre tem um ascendente em Gêmeos com um sol em Escorpião, que Escorpião também é estratégico, né? Sincronicidade. Muito bem. Que mais? Que outras palavras? Porque valeu a pena? Ok. Vocês não estão escrevendo e eu não tenho paciência de esperar. Deixa eu ver o tema da semana que vem para vocês. Temas para lives. Deixa eu ver. Semana que vem será. Semana que vem é uma live inspirada no signo de Câncer, driblando as situações constrangedoras pela força da sua autoconfiança. Esse é o tema da próxima semana, tá? Paciência. Então tá bom. Carmen Queija, seja muito bem-vinda. Terminamos a nossa live, ela vai ficar gravada. Nós trabalhamos sobre prioridades. Você, como gerente de projetos, vai gostar da aula de hoje se você quiser assistir depois. Praticidade, que live vou indicar para todo mundo do meu grupo. Aliás, existe um aviãozinho aqui, que ele é o aviãozinho da felicidade, sabia? Você pode clicar nesse aviãozinho agora e enviar para os seus amigos, mas eu acredito que agora talvez não funcione, mas assim que tiver no IGTV, você pega o aviãozinho da felicidade e manda para os seus amigos. Ai, meu Deus, deixa eu encerrar aqui porque vai terminar. Beijo, beijo, beijo!